Eu gostaria de dizer que venho trabalhando como promotor de justiça há quase 25 anos e agora, por cerca de 1 ano e meio, eu estive no DEPEN, cuidando precisamente da corregedoria do Sistema Penitenciário Federal. Acabei de sair agora há 2 semanas e, coincidentemente, logo após a minha saída, o DEPEN experimentou ali um certo transtorno com uma demissão em massa dos diretores de todas as unidades prisionais e alguns diretores de áreas administrativas, e passa, portanto, por uma situação delicada, e sabemos que, assim como a segurança no Brasil não vai bem, o sistema penitenciário, como já ouvimos nesta manhã, vai pior ainda. Eu tenho tido a oportunidade de visitar as unidades prisionais do Estado de Minas Gerais, em razão do meu cargo, venho desempenhando há anos uma função ali de controle da área criminal do Ministério Público, e visitei praticamente todas as unidades prisionais, especialmente da região metropolitana e as principais do interior. E agora, no DEPEN, visitei assiduamente todas as unidades federais. E as minhas visitas têm uma característica: elas não se limitam a estar com o diretor, com os agentes penitenciários, mas eu gosto muito de estar também com a população carcerária. Gosto muito de entender um pouco das razões de alguns deles, entender um pouco das motivações, entender um pouco do que se passa com essa nossa gente. Porque uma constatação, nós não podemos fugir dela: a violência tem aumentado ao invés de diminuir. Todos nós sentimos isso quando saímos de casa, não é? A nossa dúvida, a nossa ansiedade, a nossa dificuldade. Quando retornamos para casa, talvez pior ainda a nossa ansiedade, especialmente se for à noite. Quantos de nós não temos, entre os nossos amigos ou até familiares, alguma história trágica de envolvimento com alguém do crime aí que vitimou de alguma maneira? É possível que numa capital como São Paulo, um grande percentual de pessoas tenha tido o desprazer de ter sido assaltado, ou pelo menos furtado em alguma ocasião da sua vida. Assim, é certo que as condutas desviantes, assim chamadas, atingem a todos nós, é uma preocupação para nós, e parece que, de alguma maneira, tem despertado também, mais recentemente, a atenção dos nossos políticos. Eu poderia lhes dizer que em Minas Gerais tivemos uma situação muito crítica durante alguns anos, com presídios em situações extremamente deploráveis, mas hoje, graças a Deus, graças ao esforço de todos nós, o doutor Adilson, que está ali incansável, combatente, levantando os problemas, o governo tem se sensibilizado e tem melhorado um pouco aquela coisa. Podemos afirmar que não temos nenhuma prisão assim em situação de extremo desmazelo. Não temos nenhuma superlotação gritante. Temos, às vezes, uma cela construída para 5 pessoas que tem lá 8. Está mais ou menos 50% a mais em alguns casos. Mas não temos aquela situação de uma cela para 10 ter 20 ou 30, não é? Felizmente, isso vem sendo contornado de alguma maneira, mas está ainda longe do ideal. Nós vamos verificar com alguns dados que eu trouxe aqui. E sabe, falar em dados no Brasil é uma coisa muito delicada, porque eu venho do DEPEN, não é o órgão responsável por consolidar os números da questão prisional no Brasil, mas o DEPEN estava confiando as suas estatísticas a uma ONG que tem feito aí um levantamento de prisão em prisão pelo Brasil afora. Enfim, parece que nós não temos números confiáveis. Daí, a senhora e o senhor, especialmente os estudantes, eu quero chamar a atenção para isso, pode ser que um dos palestrantes passe um número, daqui a pouco o outro passe um número ligeiramente diferente, mas a realidade é que, dependendo da fonte de onde nós levantamos a informação, o dado pode variar um pouco, é certo. Mas o primeiro dado curioso para o qual eu chamo a atenção é que nós temos aí 1.100.000 pessoas na mira da justiça criminal brasileira. Pessoas que já estão, de alguma maneira, sentenciadas e destinadas a um estabelecimento prisional. Essas pessoas estão, assim, em diferentes situações que nós vamos verificar nas telas seguintes.
Em primeiro lugar, nós temos lá 360 mil vagas. Ou seja, para aquele 1.100.000, nós temos 33% de vagas disponíveis para recebê-los. Podemos avançar um pouquinho dizendo que, além de preencher as 360 mil vagas, nós temos recolhidos mais 210 mil, que estão assim como que em excedentes. Por isso eu falava ainda há pouco que em Minas Gerais temos cerca de 50% além da capacidade das unidades prisionais, mas no Brasil inteiro esse número é um pouquinho maior. Deve dar aí o quê? Em torno de 60% acima da capacidade, né? 360 mil, nós temos 210 mil a mais, então temos sim, sobrando gente em relação às vagas. Temos os chamados presos em prisão domiciliares, que são mais 150 mil. Em toda a nação, um número redondo giraria por aí, 14%, portanto, daquele 1.100.000. E, mandados em aberto, nós teríamos 370 mil, que soma os outros 34% para fechar aquela cifra maior. Não podemos também aqui afirmar, como muitos simploriamente o fazem, que a polícia não prende esses 370 mil porque não tem lugar onde pôr. Não é assim, não é? Se aparecer numa delegacia de polícia para tirar uma carteira de identidade alguém que tem um mandado de prisão em aberto, é claro que o delegado vai recolhê-lo imediatamente. Se a polícia parar na rua alguém aí no trânsito, numa questão qualquer, e puxar a ficha, perceber que a pessoa tem mandado de prisão em aberto, não interessa o raciocínio, se a cidade já tem muitos presos na prisão ou não, nenhum policial vai deixar de recolher um preso pensando que o sistema prisional já está superlotado. Então, são 1.100.000 pessoas para 360 mil vagas. Vê-se que nós temos um déficit grande. A pergunta que fica no ar é: será se nós seríamos encorajados a construir aí as vagas restantes para essa população? Será se nós estamos com presos de mais ou presos de menos? É óbvio que a minha visão aqui leva uma carga das minhas características pessoais, não é? Como promotor de justiça, como um corregedor do DEPEN, como um cristão convicto, que eu me julgo ser. É claro que as nossas convicções pessoais refletem também no nosso modo de entender as coisas, de afirmar, no nosso bom senso até. Tenho uma opinião, todavia. Quer me parecer que nós prendemos mal. Quer me parecer que, se nós conseguíssemos selecionar mais adequadamente, talvez nós tenhamos muita gente solta que precisasse ser recolhida e muita gente recolhida que precisasse ser solta. Essa é uma constatação que eu tenho tido quando vou visitar as unidades prisionais. Já o fiz centenas ou milhares de vezes e percebo ali muita gente de fato perigosa. Sim, nós temos muita gente perigosa. Temos sim. Temos hoje um grande número dos nossos presos que são filiados ao PCC, que é uma espécie de uma religião, não é? A pessoa faz lá um juramento, tem um batismo e tal. Essa gente, às vezes, tenta peitar os poderes constituídos. É evidente. Por uma razão ou por outra, não é? Os sociólogos que vão nos dizer, mas por uma razão ou outra, essa gente parece ter optado por enfrentar mesmo a sociedade. Não tem muito tempo, em uma das cadeias públicas de Belo Horizonte, eu encontrei com um jovenzinho de 25 anos, e quando peguei na minha prancheta a ficha dele, olhei e disse: ih, rapaz, você tem uma pena alta, hein? Quase 40 anos para cumprir. E fiquei com dó dele, e disse: olha, mas você vai sair daqui uma hora dessas, tem muitos benefícios aí, e você vai conseguir sair e trabalhar e ter uma vida aí próspera, casar, e enfim, força, siga em frente aí. Quando eu falava para ele algumas palavras assim de reforço, ele olhou para mim e disse: promotor, não vacila não, rapaz, minha vida é essa aqui, eu vou sair daqui e vou matar mais, eu nasci para isso, eu gosto disso, eu vou trabalhar o quê? Não, nem pense. O roubo me dá uma lucratividade maior do que qualquer trabalho. Eu não vou sair dessa vida.
O que a gente pode fazer por um jovem desse, não é? Alguns aí pela rua talvez dissessem, corta o pescoço, né? Bandido bom é bandido morto, coisa desse nível. Mas não é assim que nós pensamos. Nós pensamos que ele precisa de ajuda, é claro. Ainda que essa ajuda possa significar deixá-lo na prisão um tempo mais, não é? E às vezes nós cometemos uma injustiça quando dizemos assim, que os carcereiros teriam a tarefa de reeducar essa gente, de trazê-los para a sociedade recuperados. Não é uma tarefa deles, não são talhados para isso, não tem nenhum preparo para isso, não é? Não podemos jogar esse ônus nas costas deles. Se eles forem neutros ali, já estão nos fazendo um grande favor, não é? Agora, talvez tenhamos outras instâncias que possam entrar em cena para nos ajudar nessa guerra que nós estamos perdendo. Cada dia mais violência, cada dia mais crimes, e não podemos dizer que é só a cadeia que produz novos crimes, novos criminosos, porque muitos deles entram lá primário. Esse a cadeia não recebe nenhum ônus em relação à história de vida e de crime dele. Temos muitas pessoas se dando a liberdade de praticar crimes. Eventualmente, nós mesmos. Não é? Eventualmente nós mesmos. O que há de errado conosco? Onde é que nós temos falhado? Onde é que nós perdemos a ponta do fio da meada? De fato, temos pessoas que têm liberdade de tentar subornar o guarda, de furar uma fila, de ser indelicado com os outros, e de até praticar pequenos furtos no supermercado. A gente tem visto isso aqui e ali, não é? E é claro que nós não estamos dizendo que essas condutas merecessem uma pena de prisão, mas nós devemos raciocinar que, se nós vamos criminalizar de uma maneira genérica quem faz coisas erradas, então esse 1.100.000 aqui é um número muito pequeno em relação ao número de pessoas que, de uma forma ou de outra, têm praticado algum fato tido como ilícito pela nossa norma penal. Sim, mas eu volto a dizer, atrás das grades nós temos algumas pessoas que têm de fato praticado crimes graves. Nós temos muita gente dedicada ao crime organizado, especialmente no sistema penitenciário federal. Eu pude conviver com isso e visualizar de uma maneira muito curiosa como que, mesmo atrás das grades, eles têm eventualmente os seus tentáculos fora. Imagina que um dos presos mais famosos do sistema penitenciário federal, traficante, há pouco tempo mandava lá um recado que o pessoal do AfroReg tinha que receber lá uma recomendação qualquer, não é? Porque estariam, na opinião do preso, praticando uma injustiça ao incriminar lá um pastor. Não teve isso lá no Rio? Pois é, aquele mesmo traficante, há poucos dias eu tive a notícia do serviço de inteligência, ele mandou matar o reitor que administrava a universidade dele. Sim, o preso tem uma universidade, chama-se Uninorte. E o reitor parece que começou a apropriar de algum dinheiro lá, não é? Talvez naquela antiga filosofia de que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, né? Mas o preso mandou um recado que iria matá-lo, e de fato o fez numa festa de casamento. Matou o reitor e a esposa e disse: olha, estou fazendo isso em nome do preso, tá? Então, a situação não é de brincadeira, não é? Nós temos aí um quadro que às vezes nos preocupa, sim. Agora, não podemos também cair num raciocínio simplório de dizer, olha, só há um motivo para o preso, para a pessoa praticar crimes. A razão por que se praticam tantos crimes seria a pobreza. Não é. É possível que ela seja um dos ingredientes, mas eu tive cuidado de levantar uns dados recentes sobre a questão da violência, da pobreza e dos presos. Felizmente, o nível de pobreza tem caído no Brasil. Pessoas que ganham menos de um salário mínimo têm diminuído. Diminuiu cerca de 50% esse número nos últimos 10 anos. Acontece que, paradoxalmente, a violência continua crescendo, está aí o gráfico para mostrar, e o número de presos cresce mais ainda, não é?
o número de presos cresce mais ainda. Então, não podemos, assim, cair num raciocínio simplista de dizer, não, praticam crimes porque são pobres. Aliás, se nós fizermos um levantamento nas nossas prisões, nós vamos ver que temos muita gente com algum recurso financeiro por ali. Hoje, o nosso preso não é só o favelado, não é. Nós temos muita gente qualificada. Os promotores de justiça diriam assim, há que fazer um esforço enorme para ser preso, porque com um furto simples ninguém vai preso, com 2 também não, com 3 longe de ir. É claro que se nós formos peneirar as unidades prisionais, nós vamos encontrar um ou outro fato que destoam da média. É evidente, isso em qualquer meio ambiente, em qualquer lugar que nós tivermos, nós vamos ver as exceções, não é? Eu, por exemplo, falava ainda há pouco com o doutor Adilson Rocha sobre as nossas antigas cadeias de Belo Horizonte. Me lembrava de que fomos lá na cadeia do Palmital, e lá eu encontrei um jovenzinho de menos de 30 anos, que me dizia, doutor, eu fui condenado a 2 anos e 2 meses, mas estou recolhido há 2 anos e 9 meses. Eu falei, e Papai Noel existe, né? Ele disse, não, doutor, é verdade. Eu falei, ok, mas e os outros processos seus? Me diga lá. Ele disse, não, é assim mesmo, eu só tenho esse processo. Bom, ele tinha razão. Ele ficou preso uns 3 ou 4 meses, fugiu e daí foi recapturado e o processo foi para outra comarca e pediram, mas aí foi para a capital, aí tentaram achar o processo e o homem ficou preso lá nesse período todo, portanto, 7 meses além da sua pequena condenação de 2 anos e 2 meses. É um absurdo? Óbvio que é, não é? Eu, honestamente, quase chorei nessa situação, fiquei muito comovido e exigi do promotor da comarca que, no mesmo dia, conseguisse liberar o moço, porque era um absurdo ele visitando a cadeia mensalmente, né, supostamente, e deixar uma situação daquela permanecer por tanto tempo, uma injustiça imperdoável. Por um caso desses, entra em descrédito todo o sistema, não é? Mas nós não podemos generalizar e dizer que o sistema penitenciário brasileiro é assim. Não, não é assim. Não é? A maioria das pessoas que lá estão cometeram crimes graves e precisavam mesmo estar lá. E alguns estão sendo liberados antes da hora. Nós temos visto casos de pessoas condenadas, eu vou dar um exemplo hipotético, há 24 anos, que saem da prisão num tempo muito curto. E às vezes o promotor vai lá no tribunal do júri, não é? E pede lá uma condenação alta, o juiz dá 24 anos, a população vê e diz, o sujeito quando sair de lá, os filhos dele já casaram, né? Talvez ele já tenha netos, 24 anos não é brincadeira. Ok, ele pode sair da prisão com 3 anos. Sim, porque com 1/6, não é? Se o crime não é hediondo, ele já pega progressão. E se ele tiver trabalhado, para cada 3 dias ganha 1. Então, em alguns casos, pode ser que a pessoa merecesse ficar recolhido um tempo mais, dada a crueldade das suas ações, o fato de ter abalado, às vezes, a sociedade de uma maneira tão intensa. Nós vamos falar mais dos tipos de crimes que se pensa ser necessária uma prisão daqui a pouco. Mas essa constatação de que a pobreza não está ligada diretamente à causa do crime, é interessante ser levantada. É interessante ser levantada. Ela não é a única causa. Talvez contribua, mas não é a única causa. Assim, nós temos fotografias de antigas prisões, com muita gente recolhida, não é? Se prestarmos atenção numa foto como essa, nós podemos ver lá 3, 6, 9, 12, umas 15 pessoas numa pequena cela, e aquilo que a gente vê no alto aí nessa divisão, são cobertores amarrados com presos deitados lá em cima também, numa espécie de segundo andar. Isso, às vezes, se fazia quando a superpopulação estava, de fato, muito intensa. Nós temos visto algumas propostas dos estudiosos do direito e da criminologia, e poderíamos passar muito rapidamente por algumas delas, lembrando do aperfeiçoamento do critério de encarceramento, que nós temos, sim, hoje uma situação dramática, que é a do preso provisório, não é? E que, às vezes, dada a periculosidade do cidadão, ele precisaria mesmo ficar recolhido, não é? Nós tivemos, há poucos dias, no sul de Minas,
o cidadão recolhido com 7 quilos de cocaína, e ele vinha de fora. E ele recebeu, portanto, uma liberdade provisória, e depois não pôde mais ser encontrado. E se tivesse segurado esse homem uns dias na prisão até condenar, quem sabe ele estivesse lá cumprindo a pena, não é? Por outro lado, nós temos aqui e ali alguns casos de prisões de pessoas que praticam crimes de menor potencial ofensivo, e isso precisa ser olhado com cuidado. Felizmente, o CNJ tem expedido recomendações constantes aos juízes de direito, e algum efeito vem surgindo, ainda que de maneira discreta. Aplicação criteriosa de medidas alternativas penais. Ora, a começar da liberdade, não é? Mas na condenação, nós temos as penas restritivas de direitos, que às vezes os juízes as aplicam também de maneira muito tímida. Não temos tempo para discorrer sobre cada uma delas, mas eu diria, sempre que possível uma alternativa à prisão é recomendável, e nós temos várias. Ora, a história das tornozeleiras vem sendo bastante dramática no Brasil inteiro, não é? E às vezes a imprensa se encarrega de tratar esse assunto de uma maneira muito irresponsável, né? Especialmente a imprensa sensacionalista. Lá de Minas Gerais, nós chegamos a ouvir noticiários dizendo assim: em São Paulo colocaram de qualquer jeito e os presos saíram jogando isso pela janela dos ônibus e não resultou em nada, fracasso total. Não é bem assim, não é? Eu sei que não é bem assim. Em Minas Gerais, nós temos aplicado hoje em torno de 4.000 tornozeleiras, estamos por completar agora, e essas tornozeleiras são aplicadas para determinados presos. É óbvio que ela não impede ninguém de fugir. É óbvio, quem quer fugir, foge com ela, destrói. Mas ela vai para aquele preso que tem interesse em permanecer ao alcance da justiça, e existe muita gente com esse perfil. Existe muito preso que já cumpriu aí de uma pena alta, um total, digamos, de 1/6. Esse 1/6, naquele exemplo lá dos 24 anos, não é? Se ele está com 3 anos e meio cumpridos, falta 6 meses para ele pegar uma liberdade para um semiaberto, que em muitos casos significa ir para casa mesmo, a gente chega para ele e diz: olha, você quer passar esses últimos 6 meses com a tornozeleira? Se você aceitar, você será beneficiado. Agora, se você falhar, você volta para cumprir mais alguns anos. A sua pena total é 24, hein? Fica atento. Assim, muita gente, num perfil como esse, vai aceitar sair com a tornozeleira e cumpre fielmente. Nós temos tido pouquíssimos casos de infidelidade nesses quase 4.000 em Minas Gerais. Temos, sim, uma história de razoável sucesso e estamos encorajados a continuar aplicando. O DEPEN recomenda que se usem tornozeleiras e tem verba específica para passar para os estados, para aqueles que interessem a investir nesta área. A PAC é outra instituição que vem crescendo no Brasil afora e até fora do Brasil. O que é a PAC? O nome significa Associação de Proteção e Amparo ao Condenado, não é? As APACs têm sido difundidas como uma cadeia onde o preso é tratado com muita humanidade. Curiosamente, não é? Para quem não sabe, a APAC não tem nenhum servidor público ali, não tem um guarda, não tem um agente penitenciário, não tem um policial tomando conta, enfim, é mais ou menos assim, os presos têm a chave da cela e cuidam deles mesmos ali, e às vezes quando a gente chega para visitar, eles vão lá na calçada, nos recebem, introduzem, e a gente entra e conversa com eles. Você pode dizer, mas como isso é possível? Bom, mais uma vez a questão do perfil, não é? Os presos que vão para a APAC são escolhidos, sim, são escolhidos por um perfil X. Psicólogos vão até as prisões convencionais, entrevistam, estudam. Entre 100 homens, eles apontam 2 ou 3, dizem, olha, esses aqui podem ir que não vão dar problema. Você vai dizer, então, qual o mérito da APAC, né? Para cuidar desse sujeito que não dá problema, que é bonzinho, até eu cuido, né? Deixa eu levo para casa. Esse tipo de gente legal, bacana, que não quer saber do crime, não precisa nem deixar na prisão. Ok. Se não tivesse a PAC para cuidar deles, eles ficariam no meio daquele contingente enorme de presos e, eventualmente, poderiam se promiscuir com eles e ser até aderidos à criminalidade.
sabem que o PCC hoje faz uma campanha de conversão, é essa a palavra, dos presos para o seu partido, não é? Eles tentam, assim, levar o maior número possível e tem tido sucesso em muitos casos, tá? Enfim, temos também as PPPs como eixos alternativos à prisão convencional. E aqui eu tenho visto muita gente falar sem conhecer devidamente a questão da PPP. Seria a cadeia na mão do empresário privado, tá? Ele administrando a maior parte das funções de uma prisão. Tem muita gente que fala, eu sou contra, porque essa é uma função tipicamente estatal e é errado o particular ganhar dinheiro com uma atividade tipicamente estatal. Ok, nós temos tantos particulares ganhando dinheiro aí com prestação de serviço de saúde, de educação, escola, etc. Eu não vejo por que, só em nome do ganhar dinheiro, ser contra o empresário cuidar de uma prisão. Aliás, nós temos visto uma coisa muito curiosa. Hoje, quando numa prisão pública quebra uma porta, o que é que tem que fazer para consertar? Um procedimento licitatório. E aí a gente já sabe que aquilo vai levar meses. E na hora que vai comprar a porta nova, a empresa que perdeu a licitação ajuiza um recurso e impede, barra, entrega, e aí fica mais um tempo, não é? O particular, ele resolve isso fácil. Ele fala, quebrou a porta? Vai lá, compra outra porta, está aqui o dinheiro, compra na primeira estabelecimento da esquina ali, já traz, coloca hoje ainda aqui. Acabou. Ele é particular, não tem que fazer licitação, ele resolve isso muito rápido. Em Minas Gerais, nós tínhamos um problema sério com médicos. Os médicos não podiam ganhar mais que R$ 1.200 para trabalhar 30 horas no estabelecimento prisional, porque senão nós teríamos que aumentar o salário de todos os profissionais com curso superior no Estado para aquele salário igual ao médico. A questão da isonomia. E, resultado, não tinha médico no sistema prisional mineiro. Alguns médicos aposentados, por caridade, passavam lá uma vez no mês, nem ganhavam nada com isso. Na maioria dos casos, quando o preso precisava de assistência médica, era levado até um posto de saúde, entrava na frente da fila daquele povo que já estava esperando ali um tempão, não é? O particular foi rápido com isso. Ele, na sua PPP, ele disse, ok, precisa de médico? Quantos? 2, ok. Quanto o médico recebe por mês? Eles estão pedindo aí R$ 12.000. Não, eu pago, tá, chama lá. Contratou 2, pôs lá, acabou. Resolveu o problema. Se tem que pagar 1.200 ou 12.000 ou 15.000 ou não sei quanto, ele paga porque ele tem um compromisso firmado com o Estado. É claro, doutor Adilson, que isso precisa de vigilância, não é? Muita vigilância. Muita vigilância. Qualquer área dessa vida, se nós não tivermos o olho atento, as pessoas podem se dar a liberdade de fazer a coisa errada. Mas, como diziam os antigos latinos, ab abuso, ad uso, non valet consequência, né? Ou seja, o mau uso de uma coisa não pode tornar essa coisa não recomendável, de um modo geral. Se um empresário foi desonesto lá e no lugar de médico levou o enfermeiro, não é por isso que nós vamos dizer que a iniciativa privada está condenada. Vamos prender esse dono da penitenciária que levou o enfermeiro no lugar do médico, né? Vai ser um preso a mais. E vamos moralizar a questão, quem sabe se o promotor cuidar bem da sua tarefa de inspecionar minuciosamente a unidade prisional e os demais agentes encarregados também o fizerem, nós teremos a coisa funcionando convenientemente. O Ministério Público tem preferido combater prioritariamente, né? Questão da criminalidade organizada, da corrupção, do tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de pessoas também, eu diria, e tem tentado, assim, descapitalizar esses grandes empresários do crime. Esse tipo de gente, na minha opinião, precisa ficar preso. Esse povo que se organiza para praticar o crime. Nós tivemos uma quadrilha que varreu o país recentemente, praticando assaltos a bancos, não é? Eles foram presos no Pará. Essa gente, eles chegavam em pequenas cidades, procuravam onde estava a polícia, ia lá, prendia a polícia. Sim, literalmente. Deixava um bilhete, nessa cidade não tem polícia que nos resista. Aí ia no banco, calmamente, levava todo o dinheiro que tinha e tal, e quem resistisse eles iam matando pela frente.
Era um grupo muito bem armado, muito poderoso, muito rico, pessoal muito rico, muito preparado. Felizmente eles foram presos, acho que devem ficar presos um tempo. Claro, se algumas instâncias resolverem ir lá, dar conselhos e ajudá-los, tanto melhor, não é? Mas nós ficamos aliviados de sabê-los presos por um período em função desses crimes que mataram centenas no Brasil afora e levaram muitos milhões de reais, trazendo assim um transtorno à nossa nação, não é? O que dizer dos homens corruptos? Olha, o paradoxo é notável, não é? Nós tivemos em Brasília agora uma questão muito curiosa, né? Um candidato que já esteve preso e tem assim inúmeros processos com condenação transitados em julgado até, ele tem uma maioria das intenções de voto nas pesquisas de opinião feitas recentemente. A população parece que não se preocupa muito com isso, não é? Ele tem um carisma e tem um jeito de falar com as pessoas muito interessante. As pessoas não querem saber se ele está condenado, se tem muitos processos, se é um homem comprovadamente corrupto ou não. Eles optam por votar nele e pronto. E quem é que muda a cabeça do povo, não é? Não somos nós quem vai sair na rua e dizer, no corrupto não votem, hein? Difícil, não é? É difícil. Tráfico de armas aí, nós temos visto consequências internacionais atuais que nos chocam muito com a questão de armas na mão de quem não deveria estar armado, não é? Fazendo atrocidades e praticando horrores no mundo afora contra a humanidade. O tráfico de pessoas tem sido um câncer que tem trazido tanta tristeza a tanta gente. O tráfico de drogas também é um dos crimes que eu classifico assim como da intensidade tão relevante, porque o traficante nós sabemos, não é? Ele mata o cliente dele que não pagou R$10 para ele, impiedosamente. Às vezes ao redor de onde ele vive, ele vê passando uma menina bonita na rua e diz, eu quero. Ele não quer saber se ela é noiva, vai casar ou é compromissada. Ele fala, venha, é minha. Ele implanta uma lei do terror. Tem gente que diz, não, mas ele é bonzinho, ele compra botijão de gás para quem precisa, ele paga o parto da... ok, será se vale a pena tolerá-lo assim? Talvez fosse melhor o Estado suprir essa omissão que tem sido detectada da atuação estatal naquela região e silenciar essas pessoas que tantos males trazem. Se você não acredita, procure uma família que tem um filho viciado em drogas. Ou uma mãe viciada em drogas, como eu já vi, ou um pai. É um inferno aquilo. Ninguém merece. Ninguém merece. O traficante, ele tem causado males de toda sorte na nossa sociedade. E daí, as pessoas ficam nesse estado eventualmente, né? Recolhidas numa prisão, amontoadas. Nós poderíamos, se conseguíssemos enxergar aquelas letrinhas lá, não é? Pensar em produção de cidadãos de bem, com políticas públicas com maior inclusão social, sem dúvida, para o menor, para a mulher, para o idoso, para os portadores de necessidades especiais, para os quilombolas, para os sem terra, para os sem teto, os sem saúde, os sem educação, os sem oportunidades de emprego. Muita dessa gente precisa mesmo de alcance do Estado, com sua força, com sua atenção, com a educação, com o treinamento, com o preparo, para que eles assumam uma conduta mais digna, mais aceita pela sociedade e deixem o caminho do crime. Mas também, eu diria, precisamos sim, exemplo que venha das autoridades. Felizmente, não sei se a gente pode dizer felizmente, mas de alguma maneira o STF tentou punir pessoas poderosas nesse país, não é? Eu sei que a parte processual deixou a desejar em muitos aspectos, mas nós temos um bom exemplo, pelo menos, de pessoas poderosas sendo punidas nesse último incidente. É claro que precisamos também de uma punição eficaz, proporcional ao crime. O Beccaria já falava nisso em 1700 e tal, não é? Aliás, ele chegou a dizer literalmente que a certeza da punição poderia contribuir para evitar a prática do crime.
E algumas pessoas teimam em dizer que ele não falou isso. Bom, mas está escrito no livro dele. Eu tenho uma cópia em português, eu tenho uma em espanhol e tenho uma em inglês. E parece que é mais ou menos isso que ele fala mesmo, que a punição pode contribuir, sim, para impedir que o cidadão pratique o crime. É claro que cadeia sozinha não resolve problema de criminalidade alguma. Do lado esquerdo dessa tela, nós temos aí uma série de medidas que são prioritárias, mas eu diria que também uma punição eficaz é muito importante. Poderíamos lembrar também dos laços familiares. É tão importante uma família unida que isso funciona como um freio. Quando o pai assume o papel de pai, de ser presente, de não delegar para a mulher tudo, né? Alguns pais pensam que porque trabalham e ganham dinheiro, a mulher cuida da educação dos filhos, resolve os dramas com os vizinhos, cuida da atenção à sociedade. Não, o pai tem um papel em casa, de dizer o sim e o não, de impor limites, é claro, com amor, com respeito, evidentemente. Eu acrescento um retorno aos valores divinos. As pessoas se esquecem de Deus e perdem também um referencial, um valor, uma ideia de uma limitação, uma vida futura, e às vezes se dão a liberdade de praticar coisas horrorosas, como a gente tem visto, não é? Como Santo Agostinho falava, na justiça não se deve esquecer a misericórdia, e ao se odiar o delito, não se deve esquecer que o delinquente é homem. Devemos ter uma prisão dura, mas lembrando que é um ser humano, ainda que um tanto desfigurado pelo crime, mas merece o nosso amor, a nossa compreensão, a nossa ajuda. Quem sabe a sociedade pode se engajar, entrar nessa questão da violência, do crime, da execução penal, e nós possamos daqui a algum tempo dizer que temos uma execução penal eficaz, justa, correta, diferente dessa que hoje nós temos, que é tão imprecisa, que atinge tantas pessoas que não deveria atingir, que deixa de atingir tantos outros que precisariam estar ao alcance. Então, que Deus nos ajude, que tenhamos dias melhores, com valores mais elevados para a nossa sociedade. Muito obrigado.